Continuando, gente. A outra forma de regressão que nós veremos aqui no nosso curso é a regressão polinomial. Então, nós acabamos de fazer um exercício de regressão linear. Agora, a gente vai fazer uma regressão polinomial. Então, na regressão polinomial, ela tem a seguinte relação. Y é igual a B0 mais B1 vezes x mais B2x ao quadrado mais BPx elevado a p. Então aqui é uma fórmula geral para a gente construir um polinômio a partir dos dados de uma tabela. Quem vai definir o grau do polinômio somos nós. Então a gente analisando o problema, a gente escolhe se quer um polinômio de grau 2, de grau 3, de grau 4 até o enésimo grau aqui, tá? Isso quer dizer o seguinte, que nós temos x, uma variável independente, e nós temos y, uma variável dependente, tá? Quando a gente está trabalhando com regressão polinomial, é necessário que a gente construa um sistema de equações. E esse sistema de equações, os dados vão ser baseados nos pontos que são dados na tabela. Então, se vocês olharem para cá, na verdade, isso aqui é um sistema de equações, daqueles que a gente trabalhou bastante na unidade 1. Tá? Então, a gente tem os termos independentes, tem os coeficientes da matriz, né? E tem as variáveis que a gente vai querer encontrar. Todos esses dados estão na tabela, por exemplo, xi, somatório do xi, então somatório da linha do xi, da coluna do xi, né? O quadrado do somatório, o quadrado dos xis, né? E o somatório deles. O valor da potência P de xi e o somatório de todos eles, né? Então todos os valores de xi estão aqui. Os valores do y estão aqui. Então a gente conta os valores dos y na tabela. Tá? Os valores de x, xi estão todos lá na tabela. A gente só vai fazer a potência de 2, de 3, de 4, dependendo do polinômio que a gente escolher. Tá? Então, por exemplo, considera a seguinte tabela aqui. Eu tenho 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Meu valor de xi, 1,1, 2,4, 5,6, 7,9, 9,2. E o meu valor de yi, 1,1, 320, 13,76, 263,75, 807,74 e 1313,65. Eu vou querer construir modelos de regressão polinomial de grau 2 e 3. Então, o raciocínio aqui é o seguinte, eu poderia plotar essas informações num gráfico e traçar uma reta, né? Ajustar através de uma reta, que a gente aprendeu no início desse vídeo. Né? Calcularia o B0, calcularia o B1, calcularia o B0 e encontraria uma equação de reta que passasse nesses pontos de maneira otimizada. Mas olhando para esses pontos, pode ser que eu verifique que seja melhor usar um polinômio, ou um polinômio de grau 2 ou um polinômio de grau 3. Então eu olho para essa fórmula geral da regressão polinomial e decido se eu quero usar o grau 2 ou o grau 3 ou um enésimo grau para calcular. Então, dessa fórmula geral, eu chego nisso aqui. Ó. Vejam só, eu tenho... Se eu usar grau 2, eu vou usar parte dessa equação. Então, deixa eu habilitar aqui a caneta. Se eu usar grau 2, eu vou usar essa parte aqui da equação. Ok? E isso daqui. Certo? Então, eu teria aqui grau 2. O meu polinômio seria B0 mais B1 vezes x mais B2 x ao quadrado. Né? Esse aqui seria o meu polinômio. E aí eu teria que criar o sistema de equações. Então eu usaria n somatório de xi, somatório de xi, somatório de x ao quadrado, somatório de xi ao quadrado.
Isso para o grau 2. Somatório de xi, somatório de x ao quadrado, somatório de xi ao cubo. Somatório de xi, somatório de x ao quadrado, somatório de xi ao cubo. Somatório de x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta. X ao quadrado, x ao cubo, x à quarta. Então, isso aqui seria a minha utilização para grau 2. 0, 1, 2. Os termos independentes desse sistema de equações seriam y, somatório, somatório de x e y, somatório de x e y, somatório de x ao quadrado y, somatório de x ao quadrado y. Ok? Então, eu vou fazer aproximar para um polinômio de grau 2, seria isso daqui. Então, o que é isso? A partir de um sistema de equações cujos dados estão lá na minha tabela de pontos, eu resolvo esse sistema de equações e encontro os valores para B0, B1, B2. E como é que eu resolvo o sistema de equações? Qualquer um daqueles métodos lá vai servir para a gente, né? Aqueles métodos que a gente aprendeu na unidade 1. Tudo bem, antes da gente resolver, como é que ficaria para o grau 3? Então, eu teria o polinômio B0 mais B1x mais B2x ao quadrado mais B3x ao cubo. Então, eu teria que encontrar o B0, o B1, o B2 e o B3, tá? E como é que eu olho lá aquela equação geral para formar o sistema de equações? Esse que vocês estão vendo aqui na parte de baixo. Então, eu vou olhar para a fórmula geral. Então, eu vou precisar de mais uma linha, né? Se aqui é para grau 2, eu tenho 0, 1, 2, então eu vou precisar do 0, 1, 2 e 3. Então, aqui seria o quê? Olhando para a fórmula geral. Se eu olhar aqui, ó, é o x, somatório de x e de p, né? Então, aqui eu teria 0, 1, 2, 3, né? Então, aqui, x1, x2. Então, o meu P ele é igual a 3. Então, aonde tiver 3, vai ser o meu P. Então, aqui eu teria somatório de x e P, que é 3. Depois eu teria somatório de x e P mais 1, que é 3 mais 1, 4. E somatório de x e P mais 2. Somatório de x e P mais 2, que é 3 mais 2, 5. Então, essa aqui seria a parte de baixo, né? Para cá, eu teria que ter o somatório de x e p, que é 3, o somatório de x e p mais 1, que é 4, e o somatório de x e p mais 2, que é 5. Mas ainda fica faltando um termo aqui da minha matriz do sistema de equações lineares, que seria xi, somatório de xi 2xi ao quadrado aqui, ó, ver se eu consigo, xi ao quadrado p, que no caso aqui é 3, né? Então vai dar 6. Então vai dar x e 5, x e 6. Aqui eu precisaria de mais um, olhando a fórmula geral, que eu teria o quê? Somatório de x e p, que é 3, y i. Então vamos ver se bate. N, xi ao quadrado, xi ao cubo. N, xi ao quadrado, xi ao cubo. Bateu.
Aqui vai ser xi ao quadrado, xi ao cubo, xi à quarta. Xi ao quadrado, xi ao cubo, xi à quarta. Bateu. Aqui, x ao quadrado, xi ao quadrado, xi ao cubo, xi à quarta, xi à quinta. X ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta. Bateu. Vamos ver a última coluna. Última coluna tem que ser ao cubo, a quarta, a quinta e a sexta. Então, aqui eu tenho ao cubo, a quarta, a quinta e a sexta. Então, os coeficientes do meu sistema de equação foram resolvidos. Para cá, vai ser yi, xi vezes yi. Então, aqui, ó, yi, xi vezes yi, depois xi ao quadrado, yi, e xi ao cubo, yi. Vamos ver se bate. Xi ao quadrado, yi, e xi ao cubo, yi. Então, o meu sistema está completo. Então, depois que eu tenho a minha fórmula geral e monto o sistema de equações, eu vou buscar os valores, né, que estão todos lá na tabela. Então, a tabela que a gente está trabalhando agora é essa daqui. E eu quero encontrar, fazer a regressão para polinômios de grau 2 para grau 3. Então, a gente já viu que grau 2 é isso daqui, eu só preciso agora completar os valores. Então, aqui, ó, como é que fica? Eu tenho os valores de xi ao quadrado, xi ao cubo e xi à quarta. Então, eu preciso calcular esse xi para colocar aqui na tabela, tá bom? Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. Eu tenho que calcular o quadrado disso, né? Calcular o quadrado disso aqui. Depois eu tenho que calcular o cubo disso. E depois eu tenho que calcular a quarta potência disso. Certo? Então, olhando aqui, ó, o que vai ser o meu n? É a quantidade de pontos que eu tenho. Então, olhando a tabela, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é o meu valor de n, tá? Então, por isso que ele é 5. Depois eu vou pegar o somatório de xi. Então, eu vou somar toda a tabela do xi, vou somar toda essa tabela aqui, ó. 1,1 mais 2,4 mais 5,6 mais 7,9 mais 9,2. Eu vou colocar aqui. Então, pelo que ele calculou, vai dar 26,2. Vocês podem confirmar em casa. Depois eu vou pegar e vou elevar esse x ao quadrado e vou fazer o somatório. Então, eu vou pegar 1,1 ao quadrado, 2,4 ao quadrado, 5,6 ao quadrado, 7,9 ao quadrado, 9,2 ao quadrado e depois eu vou somar o resultado. Pelos cálculos aqui, calculados, deu 185,38. Então, seria esse valor aqui. Agora eu vou repetir somatório de xi, né? Então, por isso que aqui é 26. E eu vou repetir xi ao quadrado somatório, que é 185,38. Agora eu vou... Então, tenho esses dois valores. Agora eu vou fazer o cubo do valor de xi e fazer o somatório. Então, o cubo de 1,1, 2,4 e depois somar o resultado calculando, vai dar 1.462. E aí eu tenho esse valor aqui, esse é o meu coeficiente. Ao quadrado repete, ao cubo repete. Então, por isso que a gente tem aqui 185 e 1.462. Agora eu vou fazer a quarta potência, né? X e 4. Então, tenho esse valor e esse. Vou fazer agora a quarta potência. Então, dá 1,1 elevado à quarta, 2,2 elevado à quarta, mais 5,6 elevado à quarta, mais 7,9 elevado à quarta, mais 9,2 elevado à quarta. Então, nesse caso, vai dar 12.077. E eu tenho o último valor aqui dos meus coeficientes. Agora eu vou para os termos independentes. Somatório de y, vou somar toda essa coluna aqui, ó. E vou ter
2.400. Depois eu vou multiplicar e somar. xi vezes yi e somar. Então, eu vou multiplicar 1,1 vezes 1,1320 mais 2,4 vezes 13,76, por aí vai. E vou encontrar o valor de 19.978. Por último, então já tenho esse valor e já tenho esse. Por último, eu tenho o somatório de xi ao quadrado vezes yi. Então eu já tenho aqui, ó, agora eu fiz o quadrado de xi, vou multiplicar pelo yi e vou somar. Quando eu fizer tudo isso, eu vou ter esse último valor, que aqui no caso é 169.951,33264. Então vejam, depois que eu transferir todos esses valores aqui, eu tenho um sistema de equações linear e eu tenho que encontrar as variáveis B0, B1 e B2, porque depois eu vou botar essas variáveis aqui na fórmula. B0, B1 e B2. E eu vou ter o meu polinômio de grau 2, que vai representar os valores dessa tabela. E eu vou poder fazer perguntas em cima desse polinômio. Qual o método que eu uso para resolver esse sistema de equações? Tá? Se eu for usar Gauss, então no caso, se eu for usar Gauss, eu tenho que fazer o que, pessoal? Tenho que zerar esse coeficiente, esse coeficiente, esse coeficiente, né? Igualar esse com termo independente, depois resolver esse, depois resolver esse. Então, depois que eu fizer todos esses cálculos, eu vou encontrar que o B0 é 141, que o B1 é menos 137 e que o B2 é 285,005. Ok? Jogo na fórmula geral. Não, na verdade é 28,505. Então aqui tem uma vírgula, né? Tem uma vírgula bem aqui. Então agora eu vou botar esse valor de B0, B1 e B2 no polinômio. Então tá aqui 141 menos 137x mais 28,5x ao quadrado. Então aqui eu tenho o meu polinômio de grau 2 que representa aquela tabela. Certo? E aí eu posso fazer as perguntas em cima desse polinômio. Qual é o valor, por exemplo, de f de 10? Qual seria o valor de f de 10? Né? Bastaria jogar aqui 10 e eu encontraria o valor de y. Não, mas o polinômio de grau 2 não é adequado. Eu quero verificar um polinômio de grau 3. Beleza. Você tem a fórmula geral, né? A partir da fórmula geral, nós encontramos a fórmula específica para o grau 3. E a partir daí a gente vai buscar essas informações na tabela. Então, do exercício anterior, nós já teríamos x1, x a primeira, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta. Nós tínhamos aqui x à quinta. Não, só foi até a quarta. Então, nós vamos precisar calcular x à quinta e fazer o somatório. E x à sexta para fazer o somatório. Tá? O resto a gente já tem todas as informações. E aí é só substituir. Quando eu substituir, eu vou ter esse polinômio. Tá? Desculpa, eu vou ter esse sistema de equações lineares. E aí eu resolvo por Gauss, por exemplo. Então, eu teria que eliminar essa posição, essa e essa. Tá? Quando eu resolver esse sistema de equações, eu vou encontrar que o B0 é 1, que o B1 é 1, que o B2 é menos 3 e que o B3 é 2. Jogando no polinômio, eu vou ter que o polinômio y é igual a 1 mais x menos 3x ao quadrado mais 2x à terceira. Poderia jogar o 10 aqui e pesquisar. Calcular o f de 10, qual é? Então, teria um valor de y. Tá? E eu jogaria aqui. Então, ficaria y igual a 1 mais 10 menos 3x menos 3 vezes 10 ao quadrado mais 2 vezes 10 ao cubo.
E aí eu encontraria o valor de f de 10, tá? Usando um polinômio de grau 3. Então é isso, vejo que não tem dificuldade, basta que você saiba representar da fórmula geral, tá? Para o polinômio e aí substituir os valores que você tem da tabela, até encontrar um sistema de equações que você pode resolver com qualquer um dos métodos que a gente estudou e encontrar os valores das variáveis e jogar os valores dessa variável no polinômio, certo? Então, um bom exercício, né, que vocês vão fazer agora é, a partir do exercício anterior, onde a gente tem uma regressão linear, a gente tem uma reta, eu quero encontrar o polinômio de grau 2 e o polinômio de grau 3 que represente esse mesmo conjunto de dados. E aí vocês podem pesquisar valores, né, em cima do exercício anterior. Então, para finalizar, a diferença entre interpolação e regressão. Então, na interpolação, deseja-se encontrar um valor intermediário e uma tabela de dados. Né? Lembra, se eu tenho 5 dados, eu só posso pesquisar dentro desse intervalo. Tá? Em regressão, o objetivo é encontrar uma curva que descreva a relação entre os dados, seja para definir formalmente aqueles dados ou para tentar um valor fora do intervalo. Né? A gente viu isso no início da aula, que eu posso encontrar um valor acima do limite ali da minha equação. É importante ressaltar que, em termos de previsão, o valor a ser encontrado não deve estar muito longe dos valores já encontrados. Em interpolação, qualquer que seja o polinômio interpolador de grau n-1, ele é sempre construído passando pelos n pontos, tá? Na regressão, não necessariamente. Você pode ter uma curva que passe pelo erro, né? Então, isso aí é possível. Em termos de complexidade computacional, a interpolação é mais simples, por poder evitar a resolução de um sistema linear. Lembra? Depois que a gente viu aquele primeiro método lá de interpolação, dos polinômios interpoladores, todos os outros métodos eram métodos diretos. O método de Lagrange, o método de Newton, de Gregory Newton, eram métodos diretos. Né? Você não tinha que calcular um sistema de equação linear. Aqui você precisa, né, por causa dos polinômios interpoladores, da regressão polinomial. Então isso pode dificultar um pouco a resolução computacional, tá? Então é isso. Agora vocês ficam com o exercício para buscar uma equação de grau 2, um polinômio de grau 2 e um polinômio de grau 3 para a primeira questão que foi resolvida aí no Colab Web. Até mais, pessoal!